Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui comentar com vocês o episódio envolvendo o estupro de vulnerável da jovem Mariana Ferrer. Pessoal, como vocês devem ter acompanhado aí pelas redes sociais, no caso do estupro da Mariana, o Ministério Público teria feito nos autos uma referência a um tal estupro culposo. E aí isso tomou as redes sociais no dia de hoje, né? Um vídeo do Intercept falando sobre essa figura e trazendo detalhes da audiência. Tudo isso gerou aí muita comoção e muito inconformismo em todo mundo que assistiu estarrecido ao vídeo. Nesse vídeo, entre outras coisas, tem a atuação do profissional de advocacia que representava os interesses do acusado ali e, sem sombra de dúvida, a postura do advogado ela não é nada que a gente possa elogiar, certo? É uma postura que, a meu ver, não me parece adequada, até porque para você fazer a defesa dos interesses do seu cliente, você não precisa atacar a vítima. Eu acho que são coisas que podem perfeitamente coexistir. A defesa do interesse do acusado e o fato de você não atacar diretamente a suposta vítima, né? Se o advogado entender que não houve crime ali, ele pode se referir a ela como suposta vítima e tal, mas os ataques ali que ela sofreu, né, são coisas que a gente, né, vai ver ainda como a OAB vai se posicionar sobre isso, como vão ser as manifestações a esse respeito. Então essa é uma questão preliminar que a gente tem que estabelecer. Um outro ponto aqui, então, e talvez seja o ponto central desse penal na mídia, é a existência ou não da figura do estupro culposo. Pessoal, quem estuda direito penal, e muitos de vocês que assistem aqui, que acompanham o canal, são estudantes ou mesmo já se formaram em direito, vocês sabem que uma das regras mais básicas do direito penal é nós sabermos sobre a possibilidade ou não de existir a modalidade culposa de algum tipo penal. E para a gente saber isso, a gente precisa recorrer ao artigo 18 do Código Penal. O artigo 18 tem dois incisos. Tem o inciso 1, que fala do conceito de dolo. Ele conceitua dolo no artigo 18, inciso 1, né? O Código Penal conceitua dolo no 18, inciso 1, e conceitua culpa no 18, inciso 2. Então, esses são os conceitos, né? Pelo menos bem a grosso modo, do que seria o dolo e o que seria a culpa previstos lá no Código Penal. E no parágrafo único desse artigo 18, há uma referência clara no sentido de que a modalidade culposa de qualquer tipo penal precisa vir prevista expressa no tipo, precisa vir prevista expressa no próprio artigo. Exemplos disso, crime de homicídio, lá no artigo 121. Nós só podemos afirmar que existe homicídio culposo porque está expresso no parágrafo 3º do artigo 121. Da mesma forma, lesão corporal. Nós só podemos afirmar que existe lesão corporal culposa porque está expressa no parágrafo 6º do artigo 129. E assim por diante, nos outros crimes que têm forma culposa no Código, como, por exemplo, os crimes de perigo, que eu já comentei com vocês no vídeo passado, quando eu analisei o incêndio lá no Hospital de Bom Sucesso e comentei que o crime de incêndio tem modalidade culposa lá no artigo 250, assim como explosão, uso de gás tóxico, inundação, desabamento, ou seja, vários crimes de perigo que têm a modalidade culposa expressa no tipo penal, ok? Então essa é uma regra básica. Todo e qualquer tipo penal, para admitir modalidade culposa, precisa vir prevista expressa no texto legal por determinação do artigo 18, parágrafo único do próprio Código, ok? Então essa é uma questão inicial. Agora, analisando o tipo penal que foi imputado ali ao cara que foi acusado de estuprar a Mariana. Ali naquele caso, o que a gente tem? A gente tem a tipificação do artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Tá? E tanto o estupro de vulnerável, que é o 217-A, quanto o estupro, que é o 213, em nenhum dos dois, nem no 213, nem no 217-A, existe a modalidade culposa expressa ali. Então, por óbvio, não existe estupro culposo, fazendo uma interpretação conjunta do 217-A com o 18, parágrafo único, não existe modalidade culposa de estupro. Então,
essa tal figura de estupro culposo que ganhou as redes sociais no dia de hoje é uma modalidade que não existe. Agora, existe um ponto que a gente precisa analisar aqui. Ao contrário do que está sendo veiculado, né? E aqui eu falo ao contrário porque não me parece que foi isso, tá? A referência feita por parte do Ministério Público a um tal estupro culposo não significa que, na visão do Ministério Público, este teria sido o crime. O que me parece é que o Ministério Público deveria estar fazendo um parágrafo na sua manifestação derradeira, nas alegações finais, onde ele estaria dizendo que não teria ficado comprovado o dolo por parte do agente de praticar o estupro. Ou seja, talvez a acusação não tenha conseguido provar o dolo. E aqui não vai nenhum juízo de valor, tá, gente? Porque não conheço os autos, não sei detalhes do processo para saber o que tem de prova de um lado ou prova de outro. Eu estou me baseando exclusivamente no que está veiculado pela mídia. Por isso que o título do nosso quadro aqui é Penal na Mídia. Porque a gente não tem aqui como saber os detalhes, as nuances do processo. Então, a partir do momento que o Ministério Público chega à conclusão de que não existem elementos que apontem no sentido de um dolo de praticar estupro de vulnerável, na visão dele ele fala, olha, ainda que tivesse havido, esse estupro não seria doloso, seria um estupro culposo. E como não existe, aí eu acredito que ele tenha colocado isso, né? Como não existe estupro culposo, o fato não pode ser punido. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre isso, vamos pensar numa tese aqui, né? Mais uma vez, aqui não é juízo de valor, eu não estou enfrentando se... primeiro que todos merecem a defesa, né? Toda pessoa que é acusada de crime tem o seu direito de ser defendido. Então, a partir do momento que o profissional assume o patrocínio, assume a defesa da causa, ele tem que buscar lançar mão das teses defensivas que possam trazer para o seu constituinte, né? Para o seu cliente, o melhor resultado. E pensando aqui em tese de defesa, imaginando que ele tivesse que assumir a causa, ele tivesse assumido essa causa, ele vai ter que fazer a defesa do cliente dele. Como tese de defesa, o que pode parecer aqui? Uma hipótese de erro, notadamente o erro de tipo, lá do artigo 20 do Código Penal. E por que erro de tipo? Lá no estupro vulnerável, no 217A, existem 3 hipóteses de vulnerabilidade. A vítima ser menor de 14, a vítima ser alienada ou débil mental e a vítima estar numa condição de incapacidade de oferecer resistência. Pelo que eu ouvi falar, no caso ali, teria sido uma incapacidade de oferecer resistência. Então, havendo essa incapacidade de oferecer resistência, a defesa poderia alegar que ele não sabia que a vítima estava nessa condição, que a vítima estava nessa condição de incapacidade de oferecer resistência. Logo, isso é um erro de tipo. O desconhecimento sobre um elemento constitutivo do tipo. Então, qual que é a consequência do erro de tipo de acordo com o artigo 20 do Código Penal? Ele fala que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, a partir do momento que a tese de defesa é de que houve erro de tipo e o dolo é afastado, o que sobra? A modalidade culposa. E como não existe modalidade culposa de estupro, nem de estupro de vulnerável, no caso, não poderia haver a condenação. Então, eu acredito que esta tenha sido a tese de defesa usada no caso concreto. E me parece que o Ministério Público não discordou disso, até porque ele não conseguiu provar o contrário. Então, por isso, ele teria se manifestado no sentido de que ali, no máximo, seria um estupro culposo, e como não existe estupro culposo, o fato se torna completamente atípico e sem punição, ok? Claro que agora a gente vai ter que aguardar os desdobramentos, né? A eventual interposição de recurso por parte da defesa dela, que atua no processo como assistente de acusação, né? Porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público se manifestou pela absolvição, não me parece que o próprio MP vai recorrer. Porém, a defesa, né, que está como assistente de acusação, poderá buscar uma via, né, de levar esse processo ao tribunal para tentar conseguir a reforma dessa decisão. A seguir, então, cenas aí dos próximos capítulos, vamos aguardar, tá? Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês essa ideia que foi lançada hoje de estupro culposo, porque, de fato, não existe estupro culposo, ok? Essa figura típica é absolutamente impensada nos moldes do nosso Código Penal atual, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter podido ajudar vocês a solucionar essa dúvida.
e até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. Um abraço a todas e todos e até lá.